É uma honra, uma alegria muito grande participar desse congresso, né? Eu estou aqui muito feliz, contribuindo com um pouco da minha história, da minha vida. Eu sou Janaína Brito, sou mãe, sou esposa, filha de Deus, casada há quase 7 anos. Nós temos 3 filhos até o momento, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a literatura na formação das virtudes do lar, né? E como aconteceu essa chegada até aqui, como foi um pouco desse trajeto, desse caminho. Eu venho de uma formação católica, é, mas com uma base bastante feminista e tive muito conflito nesse processo todo, desde o casamento, desde o início da minha vida familiar. E vou compartilhar com vocês como a literatura nos ajudou, nos tem ajudado e tem construído muitas coisas aqui em casa. Então, começou quando eu era criança, que a minha família, minha mãe tinha muitos livros em casa. E eram assim, para a média nacional, acho que eram livros até demais. Mas a gente não tinha aquele direcionamento de leitura. Então, eu tinha acesso a bons livros, mas não tinha muito estímulo para tocar naqueles livros, para acessar aquele material, aquele conteúdo. Eu lembro, assim, com muito carinho, do início do ano escolar, que a gente ia para as livrarias fazer as compras e a minha mãe deixava a gente sentado ali com aqueles catálogos imensos, a gente podia escolher os livros que a gente queria ler. Então, ao longo da minha vida, eu sempre tive presente essa literatura. Mas a minha formação foi assim um tanto quanto complicada, né? Eu fui bem alfabetizada, eu achava que eu lia razoavelmente bem, mas quando eu comecei a estudar na escola e tudo, essa leitura compulsória, eu fui observar isso esses dias, até nas conversas de Facebook. Facebook tem me ajudado bastante em algumas coisas. Sabendo usar, dá para tirar muita coisa boa. E a leitura compulsória, ela foi me deixando meio desmotivada a ler, porque eu tinha que ler aquilo, tinha que dar respostas, às vezes até infantis, ou enfim, que eu achasse que não eram interessantes. E os livros eram muito ruins, né? Os livros que a gente era oferecido para ler na escola. Então eu tinha que fazer aquelas provas, né? E só importava as notas, enfim. E no meio disso tudo, eu fui formada para ser uma feminista. Não uma feminista declarada abertamente, não é esse feminismo que a gente conhece hoje. Era um feminismo mais interiorizado, mais íntimo, mais no sentido assim de você não se submeter, de eu ser criada uma mulher para ser dona do meu nariz, para caminhar sozinha, para não depender de ninguém, para não baixar a cabeça pro meu marido. Então, assim, eu me lembro de uma situação numa escola, ensino médio já, e o professor, ele subia na cadeira e ele falava para nós, olhando para as moças da turma: eu não tô aqui dando aula para vocês virarem mulher de marido e mãe de filho. Desse jeito, mãe de filho. E aquilo ficava, né, construindo, trabalhando o nosso inconsciente. Então eu não sabia que eu era uma feminista, mas era isso que eu era, que eu estava me formando, né? E aí, eu era muito arrogante, era muito prepotente, né? Achava que eu sabia tudo demais. E uma coisa comum que acontecia, assim, nessas dinâmicas de grupo que eu participo desde jovem, né, na igreja, enfim, quando toca para alguém falar sobre mim, uma característica, já participou daquelas dinâmicas de grupo, que a pessoa fala assim, ah, você é isso, você é isso, você é aquilo, as pessoas me achavam inteligente. Então eu me achava uma pessoa super inteligente, enfim, etc. E aí, eu cheguei à faculdade, né? Fui fazer letras na Universidade Federal de Goiás. Era o ano de 2000 e pouco, deixa pra lá a data, enfim.
E aí eu fiquei bastante desanimada com aquele ambiente. Eu me sentia hostilizada. Porque apesar dessa formação feminista, eu também tinha uma formação católica, era de grupos de jovens, participava ativamente na igreja, então vivia esse conflito interno, né? No fundo eu queria ser família, no fundo eu queria ser uma mulher segundo o coração de Deus, né? Fazer as coisas que Deus queria que eu fizesse, mas ao mesmo tempo eu precisava lutar, eu precisava ser independente, eu precisava dar conta da minha vida, eu precisava trabalhar muito, estudar muito para dar conta de pagar alguém para cuidar da minha casa, se eu fosse casar, enfim, coisas desse gênero, né? E na faculdade, o desgosto pela literatura atingiu o ápice. Eu que lia poesia, que tinha livros memorizados quando criança, eu desenvolvi uma certa aversão, né? E, inclusive, a aversão chegou a tal ponto que, mesmo as coisas boas que tinham na faculdade, eu não conseguia aproveitar muito bem. Todos os meus colegas de faculdade podem testemunhar que eu fui uma péssima universitária. Assim, foi terrível mesmo, faltava muito e era assim, a gente passava muito tempo perdendo tempo. A verdade é essa. Então eu chegava lá e achava aquilo assim, nossa, mas é isso que é ser letrado? Né? Então, assim, tinha professoras discutindo o tempo inteiro o conceito de família. Ah, mas existem novos modelos de família. A gente não é só pai, mãe, filhos. E isso naquela época, né? Quase 10 anos atrás. Imagina como tá hoje, não sei. E então foi assim, tive acesso à língua espanhola na faculdade, aprendi, li alguma coisa boa, não aproveitei nada das aulas de latim, achava aquilo arcaico, achava aquilo brega, pensava, nossa, isso é coisa de gente boba, gente piegas, sei lá, eu achava aquilo assim incrivelmente desnecessário. E a literatura, especialmente a poesia, eu desenvolvi um ranço da literatura, de poesia, assim, de ler poesia. Pensava, nossa, a pessoa tem que ser muito cheia do querer. Aqui em Goiás a gente diz assim, cheia de querer, né? Se acha demais, tá muito elevada, um nível assim, não, a gente tem que falar do preconceito linguístico. A língua, a gente tem que se comunicar da forma que as pessoas entendem, e isso é que é o certo. Então a gente passa a faculdade, ao invés de aprofundar, de dominar mesmo a língua, de conhecer mesmo tudo que existe de bom na língua portuguesa, a gente vai desconstruindo conceitos. Então, assim, foi uma. Enfim, formei, consegui formar, veio meu casamento, e quando chegou o João Pedro, que foi o nosso primeiro filho, começaram as fases de questionamento, né? Agora eu tenho uma vida que depende de mim integralmente, e como que eu vou formar essa criança? E nesse meio termo, né, grávida, eu já ficava mais em casa, comecei a acompanhar mais de perto o trabalho do Padre Paulo Ricardo, né? E assim, graças a ele e também ao meu diretor espiritual de sempre, o Padre Anacleto, eu não consegui me perder totalmente na faculdade. Foi assim, eu era uma aluna meio desligada, mas isso também me poupou de muita coisa. De ser seduzida pelo universo, de estudar sobre feminismo, porque tinha grupos já de estudos, né, naquela época, de ideologias de esquerda e tudo mais. Então eu conheci o Padre Paulo Ricardo, né, e fui me redescobrindo como mulher. E aí, acompanhando os cursos dele, conheci também nesse tempo a Camila Abadi, o Gustavo Abadi, e fui percebendo que tinha algo de errado em mim. Mas por que eu sou tão infeliz dentro da minha casa? Por que eu não consigo ser a senhora do meu lar? E como que isso acontece? Como ser essa mulher? Eu não tinha esse exemplo. Então eu não sabia o que era o papel de uma mulher dentro da casa, eu não sabia respeitar o meu marido como ele merecia. Então, assim, era conflito atrás de conflito, era luta atrás de luta, e aí foi começando esse processo de cura. E aí eu conheci o professor Olavo de Carvalho, e conheci a turma do blog Como Educar Seus Filhos, e aí fiquei, assim, você entra em choque, né? Era época de eleição, e a gente lutou, né? E queria mesmo fazer algo diferente, algo novo, tirar o Brasil dessa situação toda complicada, enfim. E aí eu fiquei nesse meio, descobri o feminismo, aí eu consegui dar nome àquilo que eu era, né? Dizer assim, nunca tinha me imaginado feminista, mas eu me descobri feminista. E muito doutrinada, vamos dizer assim. E aí foi o começo da literatura na minha casa, porque o professor Carlos estimula isso demais, que a gente precisa ter momentos de leitura com as crianças, que é bom para a memória deles, que é excelente para a formação deles, né? E leitura de coisas boas. E aí a gente começamos a ler, né, assim,
para as crianças e foi se tornando rotina. Os meninos adoram, né? O momento da leitura eles pedem, né? E aí eu comecei a ler poesia para eles com uma certa resistência, comecei a ler Cecília Meirelles. E assim, aí foi a hora que eu comecei a perceber que antigamente eu tinha contato com um livro como Os Lusíadas, eu olhava e pensava, eu não vou ler, é porque eu não quero ler, é porque eu não gosto desse tipo de coisa. É por isso que eu não quero ter contato com esse livro. Acho horrível. Isso aí é coisa de gente antiga. Eu não vou mexer com isso. E aí, quando eu comecei a ler para eles poesia simples e que eu percebia que eu não entendia, aquilo foi gerando um desconforto no meu coração. Mas eu sou formada em letras. Como que eu não entendo essas poesias? Eu tinha que ler uma, duas, três. E à medida que isso foi virando rotina, as poesias começaram a ficar mais fáceis para mim. Né? O ritmo até tinha. Eu fui bem alfabetizada, mas algumas coisas era bem complicado. E aí foi quando eu fui tomando consciência da minha ignorância. Eu me descobri simplória mesmo. A Janaína, arrogante, inteligente, teve que descer do salto e perceber. Aí comecei também a acompanhar o trabalho do professor Rafael Falcon. E o Falcon, ele tem uma característica bem interessante, né? De deixar a gente se sentindo assim, bem... Bom, não inteligente, para não usar um termo muito de baixo calão. E aí eu me sentia atacada. Pensava assim, ele falava algo do tipo que, sei lá, 80, uma porcentagem absurda, 80, 90% dos brasileiros não consegue ler os Lusíadas. Pode até ler palavra por palavra, mas compreender aquilo, entender o que está ali, ninguém consegue. Eu pensava do alto da minha ignorância. Falava, não, se eu sentar e ler os Lusíadas, eu vou entender. E aí eu comecei a pensar, será que eu vou entender mesmo? E aquilo foi me deixando assim, não sei, eu nem tinha em casa, olha, fiz letras e não tinha os Lusíadas em casa. E aí eu fui percebendo que realmente havia uma lacuna ali. Eu não ia, não era uma questão de eu não querer ler os Lusíadas, era de realmente eu não conseguir. E foi quando eu comecei a procurar cursos, né? E fiz cursos online, vários cursos, comecei a estudar, comecei a me interessar mais por esse universo. Percebi que eu sou uma pessoa muito conservadora e Deus tem me dado a graça de caminhar assim, né? E aí tem sido essa a trajetória até aqui. Eu percebi que, mesmo sendo formada, mesmo tendo experiência de sala de aula, falando 2 línguas estrangeiras fluentemente, sendo capaz de minimamente ler em espanhol, ler em inglês, bem, com fluência e tudo, eu descobri que realmente aquilo faltava em mim conhecimento, faltava em mim algo sólido, uma base. E aí, o lar e a maternidade no meio disso tudo, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. Não necessariamente por mim só, mas por eles, pelos meus filhos. Eu precisava dar um passo sério para que eles tivessem acesso, o quanto antes, aquilo que eu não tive. Tive em parte, tinha os livros lá, mas não tinha uma sequência ordenada para eu ler, não tinha um estímulo, uma rotina. Então é isso que eu quero estabelecer aqui em casa, que nós temos lutado. Bons livros, boas músicas e clássicos. Então aí, nesse período, eu descobri o homeschooling. Nós somos uma família homeschooler, dentro das nossas possibilidades e limitações. E até tentei colocar o João Pedro numa escola, mas não nos adaptamos, nem ele nem eu. E nesse período, ano passado, retrasado, acho que foi ano passado, nós tivemos uma palestra do professor Felipe Neri aqui em Goiânia. E naqueles 5 minutinhos que a gente consegue acessar o palestrante e conversar com ele, ele tirou todas as minhas seguranças debaixo do meu pé. E eu fiquei de novo assim, meu Deus, parece que eu estudei, não sei nada ainda. E aí depois ele, com muita benevolência, né, ele nos orientou algumas leituras. Né? E a gente tem um grupinho de mães homeschoolers aqui na cidade, aqui perto, também em outras cidades aqui perto. E ele nos deu uma listinha para a gente começar a nossa formação. E aí, em contato com esse material, aconteceu um segundo momento, assim, um grande ponto de conversão também, que eu me dei conta, eu sou professora há anos, eu sou formada em educação e eu sou católica.
E eu nunca tinha lido nada sobre o que a igreja diz da educação católica. Eu falei, nossa, que absurdo! Como que eu sou da área de educação e não sei nada do que a igreja diz? E aí que eu fui descobrir a riqueza que nós temos ao nosso dispor. A igreja dispõe de materiais riquíssimos, a gente não precisa procurar em outros lugares do que a gente tem dentro da nossa igreja. Então, começamos pela encíclica de Pio XI sobre educação cristã. Eu não vou me atrever a pronunciar o latim, vocês procurem, vou deixar o link, o nome, tudo para vocês acharem, tem na internet. E ele traz para nós a realidade, o fato de que a educação tem que ser católica. Então, não adianta a gente pensar que é importante a instrução por si mesma, a ciência por si mesma, os bons livros por eles mesmos. Não, o importante, o essencial é formar o santo, é formar os meninos, os meus filhos, João Pedro, Luciano e Ana Luísa, para o céu. E se não for para o céu, nada vai ter sentido. Não adianta, posso ter os melhores professores, a melhor educação, enfim, tudo, não vai adiantar nada. E ele defende nessa encíclica que a educação é direito da igreja. Então, assim, nós católicos, quando estamos num país que nos obriga, assim, a gente vai ter que brigar pelo direito dos nossos filhos terem educação católica de qualidade. Então, eu trouxe aqui um trechinho para vocês da encíclica do Papa Pio XI. Vou dividir com vocês. Quanto à extensão da missão educativa da Igreja, estende-se esta a todos os povos, sem restrição alguma, segundo o preceito de Cristo, ensinai todas as gentes. Nem há poder terreno que a possa legitimamente contrastar ou impedir. Então, nós temos fundamentos para acreditar que a educação tem que ser católica e só. E só essa serve. E eu tomei essa decisão com meu esposo. Os nossos filhos vão receber uma educação católica. Então, a gente decidiu assim. E aí, depois, a gente foi ler A Escola Sem Deus, do Monsenhor de Ségur, que também confirma tudo aquilo e acrescenta mais coisas. E o livro da educação da Escola Sem Deus, ele é chocante, porque naquela época ele já falava das consequências de uma educação não católica, e a gente vê tudo isso estampado. Eu estou dentro da sala de aula, eu sou professora há anos e eu vejo como está. As coisas estão assim, fora do controle. As crianças, os adolescentes estão completamente sem rumo, sem direcionamento. E a gente vê os meninos sem saber o objetivo da vida, se sentindo vazios. Então eu não queria isso para as minhas crianças. E depois da Escola Sem Deus, a gente foi ler o Catecismo da Educação, do Abade René Bethlen. E o Catecismo da Educação, a cada página que a gente lê, a gente pensa, nossa, esse livro, ele é incrivelmente completo. Ele é de leitura obrigatória para qualquer católico. Ele tinha que estar nos cursos de noivos, ele tinha que ser leitura de catequese, era algo assim para a gente não poder mesmo ficar sem essa formação. Então, ele tem me tirado o chão dos pés inúmeras vezes. Eu me vejo e é um conflito, porque eu não sou a mãe que eu queria ser, eu não sou a esposa que eu deveria ser, eu não sou a dona da casa que eu deveria ser. Então, assim, nós precisamos tomar todo o cuidado, né, com que as crianças têm acesso. Tem uma parte no Catecismo da Educação que ele fala sobre a vigilância. E, especialmente se tratando de leituras, né, a gente precisa ler tudo antes do que a gente vai oferecer às crianças, a gente precisa ter lido. É impossível hoje, como a sociedade está, se simplesmente entregar um livro para o seu filho e falar, toma. Não tem condição, precisa passar por uma análise profunda, né, e observar isso tudo, porque o Abade nesse catecismo deixa claro que os pais precisam saber tudo que está em casa para ser lido. Ele conta lá detalhes de moças que traziam livros escondidos para casa, ficavam até de madrugada lendo aquilo e se corrompendo com leituras que não são boas. Então, assim, você quer construir uma bolha ao redor das suas crianças e isolar eles do mundo? Sim. É isso que eu vou fazer. Se for necessário, nós vamos colocar os filhos numa bolha até que eles tenham condições de enfrentar esse mundo tenebroso. Porque não compete a criança lidar com esses absurdos que nem os adultos conseguem conversar respeitosamente a respeito. Por que nós vamos expor as crianças a isso? Então foi assim que a gente resolveu fazer, né?
Observar tudo que entra na casa, olhar os quartos, verificar se eles adquiriram algum material, verificar os amigos, verificar até os primos, os parentes e todo mundo. Observar ao nosso redor, para ver quem que está influenciando as crianças e como está influenciando. Então ele nos ensina também, dentre muitos tópicos interessantes, eu não tinha como trazer tudo, sobre a formação do coração. E o coração bem formado é a condição de toda grandeza. E o momento da formação é a infância, né? E é ali perto dos 7 anos. Até ali a gente ainda tem muito o que fazer, depois vai ficando cada vez mais difícil consertar, né? Não se desespere se o seu filho tem mais de 7 anos e vocês não deram uma formação boa ainda. Deus é Deus do impossível, tudo é possível. A gente não pode se desesperar, mas a gente precisa correr atrás da nossa péssima formação católica, da nossa péssima formação acadêmica. E além desse aspecto da vigilância, o Abade nos traz também sobre a formação do coração da criança. E o coração bem formado, ele é a condição de toda grandeza. E da mesma forma, o coração mal formado é capaz das maiores atrocidades. Então o coração tem que ser entusiasta, né? A gente não pode deixar o coração dos nossos filhos ser influenciado por qualquer coisa. Nós precisamos ser, primeiro nos educar para ser bons exemplos para eles. Então nunca vou estar pronto para ser pai e mãe. Não, realmente, nós nunca estaremos prontos. Mas a gente precisa lutar. Nós estamos aqui para lutar. Então, o que ele diz, né, a respeito do coração? Como se pode excitar o entusiasmo no coração de criança? Explorando os recursos que fornecem, sob este ponto de vista, a natureza, as belas letras e as artes. Quando a gente coloca a criança diante da beleza verdadeira, aquela que eleva a alma, quando ela se encontrar diante daquilo que hoje ousam chamar de arte, o coração dela não vai ter dúvidas, ela vai saber diante do que ela está. Então, pôr a criança em face das belezas da natureza, das obras-primas literárias, artísticas, fazer-lhe notar as belezas e auxiliá-la a distingui-las, completar-lhes as indicações, retificá-las sendo preciso. Esse é o texto do próprio catecismo. A juntar o trabalho do mestre que ilumina, os esforços pessoais do aluno que procura a luz. Eis ao que nos parece um meio infalível de excitar no coração da criança uma admiração entusiasta pelas maravilhas da natureza, da literatura, da pintura, da escultura ou da arquitetura. Então, a nossa casa precisa ser um ambiente harmonioso, belo, né? É evidente que nem todo mundo vai ter condições de ter uma obra de arte em casa. Nós mesmos temos uma casa bastante simples, mas aqui a gente procura colocar as crianças para contemplar o que há de belo ao nosso redor. Aqui perto a gente tem uma fazendinha e tem uma árvore que fica cheia dos passarinhos, que eu não sei o nome, meu marido que sabe. E a árvore fica branca com aqueles pássaros. É a coisa mais linda de ver eles voando, assim. Então a gente oferece essas coisas para as crianças. Eles vão pescar, eles vão ter contato com aquilo que é puro, né, momentos, e gerar memórias no coração deles. Esse é o que a gente tem vivido aqui, né? Depois disso, do catecismo, ainda não terminei de ler, e nós ainda estamos estudando, né? O professor também nos indicou esse livro Na Luz Perpétua, que é maravilhoso, assim, ele é fora de série mesmo, assim. São 2 volumes imensos, e é uma história, às vezes 2 histórias de santos da igreja por dia. Então, assim, a gente senta e, aqui que nós temos para hoje? É santo fulano de tal, e a gente vai estudar sobre aquele santo. E as histórias são, assim, marcantes mesmo, impressionantes, porque é a história real de pessoas reais que viveram a fé. A linguagem é um pouco, precisava ser atualizada, né? Então, não convém que você comece a ler sem ter feito uma preparação prévia para a criança, senão você vai ficar travando a leitura, porque às vezes tem uma ópticas e coisas assim que você não está acostumado, aí você olha e fala, opa, deixa eu dar uma revisada aqui primeiro. Se for um bom leitor, às vezes nem precisa. E depois a gente também foi incentivado pelo professor Felipe Neri a estudar a filosofia perene, a gente ainda não começou. Então, ao longo desses anos, né, além desses títulos,
a gente também tem muitos outros, né? Eu faço parte de um projeto aqui em Goiás que se chama Nossa Senhora Educadora. É um projeto, um grupo de famílias que se reuniu para estudar assuntos de educação dos filhos. E aí, o nosso objetivo é atingir a educação integral. Esse grupo ele tem me salvado assim muitas vezes, né? Porque é difícil essa caminhada, a gente desanima, a gente quer largar tudo, não vou mexer com isso mais, é muita coisa e tal. Então, o primeiro livro que a gente estudou lá se chama A Educação dos Filhos, do Monsenhor Álvaro Negromonte. Outros livros que vieram também, que eu gostaria de citar: Corrige o Seu Filho, do mesmo Monsenhor. As Pequenas Virtudes do Lar, também é um livro essencial. O próprio livro das virtudes, né, que dá para trabalhar com as crianças muitas coisas, memorização, enfim. Um livro que eu ganhei de uma amiga minha que se chama Santos e Anjos, que tem figuras belíssimas, assim, dá para as crianças ficarem, eles ficaram apaixonados quando eles viram a figura de um cavalo, né? Enfim, é coisa que a gente vai trabalhando com eles. Os Lusíadas, que finalmente eu criei coragem de comprar depois de alguns cursos e começar a ler. Clássicos como Don Quixote e, enfim, o homeschooling católico. A lista é interminável, né? Eu vou disponibilizar o que eu puder depois por escrito. Então aqui estão alguns dos que eu já li, dos que eu já comecei a ler, enfim. E um ponto que eu gostaria de comentar é como essa literatura tem influenciado a nossa rotina. Assim, é incrível o que tem acontecido aqui em casa. Eu tinha muita resistência, como eu falei pra vocês, a ler poesia. E quando eu comecei a ler para os meninos e essa rotina foi sendo construída, eu percebi que era prazeroso mesmo. E essa leitura, esse momento de leitura, ela nos aproxima das crianças. É um momento de qualidade, é um tempo de dedicação exclusiva para eles. Causa unidade no nosso lar. E até o meu esposo, né, o Fernando, ele teve uma péssima alfabetização e devido, assim, ao meu conhecimento da área de educação, eu tenho até uma suspeita de que ele teve ou tem ainda algum grau de dislexia, né? Aquela dificuldade de entender que o 3 é pra cá, o B é pra cá, o L, ele tinha todos esses problemas, né? E era tido como um aluno muito preguiçoso, ele não conseguia acompanhar, a professora escrevia no quadro, ele não conseguia copiar aquele quadro todo, jamais. Então, assim, ele teve muitos problemas e a forma como ele foi tratado, ele desenvolveu horror. Ele podia sofrer qualquer tortura, mas não colocasse um livro para ele ler. Então, assim, para ele era insuportável mesmo a leitura. E aí, o que aconteceu? Até ele tem se beneficiado desses momentos de leitura com as crianças. Porque às vezes quando eu não posso, os meninos pedem pra ele. Ele fica com dó e fala, mas eu leio pros meninos é uma tortura, mas enfim, vou lá. E aí ele vai, senta e lê. E a leitura dele mudou. A habilidade dele, a fluência de leitura está melhorando assim, de maneira incrível, assim. E os meninos, é a coisa mais engraçada, eles desenvolveram uma loucura por livro, né? A gente assinou um clube de leitura católica agora. Quando chega a caixa, os meninos ficam assim, eu quero ver, vamos ler. Eles fazem uma festa, assim, eles acham o máximo. Quando chega a caixinha de livro pelo correio, eles já ficam, mamãe, é nosso esse livro, é seu, é nosso, tal. Eles já querem saber. Então, essa é um pouco da minha trajetória até aqui, né? Não sou especialista em nada ainda, mas me reconheci, né, me olhei no espelho e vi que eu precisava fazer algo. E aí também comecei a estudar latim, finalmente, com o professor Clístenes, e tenho aprendido bastante. A gente tem um trabalho muito bom no Telegram e recomendo mesmo, são muitos alunos. E é lindo de ver eles conversando em latim, eu ainda não cheguei nesse nível, mas assim, vou chegar. E a gente montou também a turminha de inglês, que é um arraso a turma, eles são ótimos, assim, me motiva mesmo a acordar e estudar mais e trabalhar por eles, porque vale a pena. E, assim, no meio desse processo, no início, né, quando eu percebi a minha ignorância, eu me desesperei muitas vezes, eu pensei que não ia dar conta, pensei em desistir até do homeschooling, que era coisa demais, é responsabilidade demais e tal. Aí eu pensei, não, vou começar a ensinar as crianças para algo que eu tenha segurança, né? E aí entrou as línguas estrangeiras na nossa casa. Porque antes eu achava meio impossível ensinar para os meninos que não sabiam ler, como é que eu ia ensinar a língua para eles? E aí eu tive uma experiência numa escola aqui de Goiânia e eu percebi que era possível.
Então eu comecei a ensinar para eles o inglês. E eu vi que deu certo. Eu colocava muita música, colocava alguns vídeos para eles verem, de nativos falando, porque como eles são pequenos, é melhor que eles ouçam nativos falando para pegar o sotaque o mais próximo do nativo possível, né? E lia com eles histórias, lia as fábulas em inglês, e ia comentando com eles, ia cobrando, ia repetindo. E assim, eu posso me gabar um pouco, mas o inglês dos meninos é fantástico. E aí depois que eu percebi que eles aprenderam inglês assim de forma natural, claro que eles ainda não são falantes, né? Vamos dizer assim, domina todos os tempos verbais, gramática, nada disso. Eles conhecem o básico, eles já falam frases inteiras, sabem fazer perguntas, enfim. Eu tive coragem de me aventurar pelo francês, porque eu tenho o sonho de ser poliglota. E comecei a estudar francês pelo método natural também. Temos uma professora no YouTube e a gente vai vendo, ela conta historinhas com um quadrinho, assim, e ela fala francês o tempo todo. E assim, é impressionante a capacidade dos meninos, eles estão falando melhor que eu. Até teve uma situação engraçada esses dias que na hora do almoço eles falaram um pro outro uma palavra lá. Eu falei, o que vocês estão falando? Aí eles, é da professora de francês. E o meu marido falou, agora você entende como eu me sinto quando vocês falam inglês. Porque eles estavam falando francês e eu não tinha acompanhado, né? Então, assim, tem sido assim. A literatura, as línguas estrangeiras aqui em casa, tem feito um grande bem. E, então, para concluir, né, o que eu tenho para dizer é que a gente tem que ficar com esse foco no coração. Qual é o grande objetivo da educação? O único objetivo, o grande, o maior objetivo, é o bem da alma. Se não faz bem para aquela alma, não adianta. Se não te direciona para um encontro definitivo com Deus, não vale a pena. E os livros a gente precisa escolher dessa forma, observar se esses livros vão colaborar com o nosso objetivo de levar as crianças para Deus ou não. E a literatura é, sem dúvida, uma grande aliada nesse momento. Então, para o pessoal conhecer, né, um pouco do que a gente trabalha aqui em casa, além do que eu já citei, a gente tem muitas indicações boas para fazer. Eu acho até que no site da Camila Badi, não sei se ela já disponibilizou, mas tem uma lista enorme, que ela já separou até por faixa etária, inclusive. Então, assim, uma coisa muito boa, que vale muito a pena. Então, aqui em casa, o que eu faço com eles? A gente senta, um de cada lado, né, os meninos, e aí eu vou trabalhando com eles os livros, né. Eu tenho aqui esse livro, eu acho que é da obra da Santa Cruz. Ele é um achado mesmo, ganhei da madrinha da minha filha mais nova. Ele se chama Vi Meu Anjo, da Ceci Coni. E é a história de vida dela. Ela era mística, né, e tinha muitas experiências maravilhosas com o anjo da guarda. É um livro em prosa, linguagem muito boa, e dá pra gente aproveitar muita coisa. Assim, uma das lições que eu achei impressionante é quando ela explica sobre o pecado, né? Então, assim, ela fala em linguagem muito acessível, né? Que ela desenvolveu esse horror ao pecado, porque ela compreendeu que o pecado era um grande espinho que ela cravava na cabeça de Jesus. Então, ela queria lutar com todo o coração dela, para que ela nunca enterrasse na santa cabeça do bom Jesus um espinho grande. Então, assim, a gente vai lendo com as crianças e essas coisas vão gerando no coração deles memória, né? A gente trabalha também Aqui tá o Na Luz Perpétua, o fabuloso livro vermelho, que eu ainda tô começando essa coleção. Então, esse aqui é usado, comprei no sebo da internet, não achei. Queria o livro das virtudes. E fabuloso, assim, incrível esse livro. Dá pra gente aproveitar muito. Tem prosa, tem verso aqui, tem um monte de coisa. História do Gigante Egoísta excelente. Esse aqui é o para as crianças, né? O Tesouro das Virtudes para as Crianças. Ele é mais recente, esse aqui. Esse que eu falei pra vocês, os Santos e Anjos, ganhei de uma amiga minha. Ela foi numa feirinha em São Paulo, comprou baratinho. As figuras são belas. Dá pra ter uma ideia. E conta a história dos arcanjos, São Francisco, Santa Inês, Nossa Senhora. Então é um livro assim muito bonito. Dá pra gente trabalhar muita coisa.
Um dos favoritos das crianças são esses aqui da Francesca Crespi. Vou mostrar um de cada vez. A História de Natal foi um dos presentes de aniversário que eu mais vibrei quando eles ganharam. Então, assim, livros com pop-up, né? Então, eles adoram mexer nessas coisinhas e abrir, descobrir as imagens, né? Então, eles gostam demais. É um livro belíssimo. Texto muito bom também, linguagem acessível. Esse aqui da Arca de Noé. Fica lindo, né? É um livro bom, eles gostam bastante. E assim, criança não tem problema com repetição, então eles acabam memorizando também a história. E fica gravado no coração, né? E esse aqui tá até assim, meio gasto, que é o que a gente usa todos os dias. Esse é em rimas, poesia, é a Bíblia para crianças em rimas. Os meninos sabem de cor, várias poesias. As figuras também são boas, não são assim as mais belas do mundo, mas são boas figuras, dá pra ter uma noção bastante clara dos personagens, do desenrolar da história. Então, basicamente, é isso que nós temos feito, né? Aqui eles já conhecem essa história em inglês, então toda vez que chega aqui eles falam é Ramesses, Moses. Então eles ficam comentando, gostam bastante. E tem outros livros, né, não só católicos que a gente trabalha, mas livros que tem bastante conteúdo interessante, vocabulário bom. E se você tem filhos nessa faixa etária, antes dos 6, 7 anos, eu recomendo muito, muito mesmo que vocês invistam em línguas estrangeiras. É uma fase que é natural para eles aprender, eles não vão ter resistência, até mesmo latim. Mas eu não domino latim. Então coloque áudios, né, de poesias para eles ouvirem, de orações, né, porque isso vai ficar no coração deles. E quando eles chegarem num ponto de maturidade para entender, começarem a estudar, eu tenho isso na minha memória, ele sabe a poesia de cor e agora ele tem capacidade para entender, é assim um achado muito grande para a cabecinha deles. Então era isso que eu queria falar com vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, queiram compartilhar, queiram conversar mais, estou à disposição.